aconteceu em audiência. Eu sou a Aline Fraga, advogada e mentora, e nesse perfil aqui eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os espaços das audiências trabalhistas. A audiência acabou agora, os pedidos eram responsabilidade subsidiária da tomadora, tinha pedido de adicional de insalubridade, horas extras, acúmulo, sendo que nesse acúmulo o advogado ele sequer explica qual era a atividade daquela função que ele foi contratado, tampouco explicava as outras atividades e quais atividades de que função estariam sendo acumuladas. E o outro pedido era a diferença de FGTS, sei lá. Aí a audiência iniciou, já tinham ocorrido 2 audiências, tá? E com esse pedido de adicional de insalubridade, em nenhum momento foi levantada a possibilidade de ser definida perícia. Porque o adicional de insalubridade presume-se que vai ter uma perícia. Ou seja, 2 audiências e nada de requerimento ali, né, para perícia, indicação de assistente técnico, apresentação de quesitos, nada sobre isso. E nessa terceira audiência eu percebi que não, em momento algum, nem o advogado do reclamante e das reclamadas não haviam solicitado, quando na verdade o maior interessado ali, ao meu ver, é o reclamante, porque nós reclamadas, eu estava pela reclamada, diga-se de passagem, nós reclamadas, negamos que houvesse o contato. Então, assim, o maior interessado é o reclamante. Então, advogado de reclamante, eu também atuo do lado pró-reclamante, tá? Eu canso de estar desse lado aí. Por favor, leiam a petição inicial antes de entrar, mesmo que vocês sejam, como eu escuto da boca de vocês, eu sou apenas audiencista. O audiencista, ele naquele momento ali, ele é o dono do processo. Então, para isso, vocês precisam estar atentos, que vocês podem prejudicar de algum modo ali o cliente, seja pelo retardo desse processo, porque não está fazendo valer o princípio da celeridade aqui nesse caso, tá? Então, por favor, leiam. E outro ponto, chegou lá, o reclamante entrou na sala de audiência virtual, a juíza foi perguntar se havia propostas das reclamadas. Nós reclamados falamos que não, pelo menos por hora. Ela tentou lhe ponderar que ia acontecendo a perícia, que essa perícia vai ensejar honorários periciais, o que de repente poderia, vamos supor, uma perícia hoje de insalubridade, em média aí os peritos estão cobrando para essas empresas uns 3 mil reais, 4 mil. Será que não seria válido a primeira reclamada oferecer uma proposta nesse valor? Ou ela tem tanta certeza assim que vai ganhar? Porque isso também é uma questão de análise do processo, tá? Então, assim, vale uma ponderação para a real empregadora. Na questão do reclamante não ter trazido ali a pretensão que ele tinha, porque as reclamadas informaram que não tinham proposta naquele momento, mas gostaríamos, né, que eu estava por uma das reclamadas, de saber se havia alguma pretensão do reclamante. O advogado do reclamante informou, primeiro ele não informou, ele ficou, então, excelência, a gente já sabe que dali não tem nenhuma resposta, tá? Mas considerando o escritório, geralmente nesses casos, a gente pede ali em torno de uns 20 mil reais e o reclamante olhando ali pra cara dele como não estou entendendo se você sequer me perguntou. E aí você analisa o caso, o valor da causa está em 32 mil reais. Será que 20 mil reais é um valor razoável para pretensão a título de acordo? Então, o que eu digo para vocês? Vocês precisam analisar o caso. Chegar na sala de audiência, advogado de reclamante principalmente, gente, tem que chegar com tudo na ponta da língua, tá? Chegar na sala de audiência já sabendo exatamente, conversou com o cliente, sabendo exatamente aquilo que ele vai aceitar. E não chutar um valor. Justiça do trabalho não é chute a gol, onde você vai lá e coloca um valor assim. E se a reclamada, porventura, dissesse, não, eu vou ligar para lá. E aí vira o reclamante e fala, doutor, de onde o senhor tirou esse valor? Precisa explicar, gente. Então, por favor, quando vocês forem para audiência, façam essa análise. Tá? Porque não é só não são só os seus honorários que estão em jogo, não. É o valor que aquele reclamante pode ter a receber, e você não sabe se ele vai concordar, às vezes ele não vai concordar com nenhum acordo, e tá tudo certo, tá tudo bem. O processo, ele é do seu cliente. Você precisa dar orientação, mas quem precisa aceitar ou não é o seu cliente. Então vocês precisam estar atentos a isso. Chegou na sala de audiência, já tem que estar na ponta da língua. Um valor razoável a título de acordo, que é o que eu chamo de mínimo aceitável, valores inegociáveis, ou seja, verbas devidas, não precisa fazer prova de nada, tá? E aí eu te dou como exemplo, verbas decisórias não pagas. Aí você pode tirar isso. Aí a pretensão intermediária seriam esses valores negociáveis, mas onde o ônus seja exclusivo, mais aqueles pedidos cujo ônus da prova sejam exclusivos da empresa, ou seja, a empresa tem a obrigação de comprovar. E a pretensão supra-sumo, que eu digo, é a soma desses valores negociáveis, mais os pedidos cujo o ônus sejam da empresa, mais 1/3 dos pedidos cujo ônus seja do seu cliente. Tá? Mas para isso você precisa saber exatamente de cada pedido de quem é o ônus da prova. E depois que você tiver analisado, você vai ter que analisar de acordo com os documentos que a empresa juntou para verificar se o ônus se mantém com ela ou se passou a ser do seu cliente reclamante, tá? É isso que eu tinha aqui para passar para vocês, o resuminho dessa audiência e esse ponto de observação. Cheguem na sala de audiência sabendo exatamente sobre tudo que versa e principalmente a pretensão que o seu cliente vai aceitar ali a título de acordo. Utiliza como embasamento esses valores, esses parâmetros, na verdade, que eu passei aqui, tá? Para mais dicas, me siga por aqui.